Paz do Senhor para todos. Estamos aqui neste bairro pregando o Evangelho que leva para a vida do homem a libertação. Libertação essa que um dia foi pregado para nós também. Por isso que estamos nessa tarde fazendo o mesmo, levando a mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Falar de Moisés. Capítulo 3, versículo 12. Moisés, que foi um homem também levantado por Deus. Moisés, que foi um homem também levantado por Deus para levar as boas novas a um povo que estava perdido. E por ele até hoje, obrigado, meu irmão. E por ele até hoje nós pregamos essa palavra. Por ele usado pelo Espírito de Deus. Capítulo 3, versículo 12 de Êxodo nos diz assim: irei ler o nome do Senhor Jesus. E Deus disse: certamente serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando ouvirte tirado este povo do Egito, e servirei a Deus neste monte. 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? E que eles direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: e eu sou, e me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Portanto, versículo 17: portanto eu disse: far-me-ei subir das aflições do Egito e da terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos perizeus, e dos heteus, e dos jebuseus, uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra nos traz o relembrar das promessas de Deus para com a nossa vida, não só para nós que estamos já aqui todos fardados, para nos detalharmos como servos do Senhor, filho do Deus de Jacó, filho do Deus de Abraão, filhos separados pela palavra. Nós sabemos que Moisés foi um dos que Deus separou, e naquele tempo a palavra de Deus diz que era determinado a morte de todos os hebreus. Mas nós sabemos que Deus separou e ungiu Israel desde o ventre da sua mãe para pregar e boas novas e tirar o povo do Egito. E de lá para cá, irmão, surgiu muitas e muitas situações, morreram muitos os profetas de Deus, mas a palavra nos alcançou pela misericórdia do Senhor. E por isso que hoje nós pregamos essa mesma palavra, porque aqui mesmo diz: e servirei de sinal neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome?
que direis, e disse Deus a Moisés, eu sou quem eu sou, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou quem me enviou a vós. Então mesmo Deus daquele tempo, meus irmãos e minhas irmãs, e você que está aí dentro da sua casa, o mesmo Deus daquele tempo, das gerações de lá para cá, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que quer te dar a salvação aqui, que deu para nós também, e é pela palavra que Ele vem, irmãos, ensinando a cada um a servir um Deus, como ele diz aqui, eu sou quem eu sou, não há outro Deus fora dele. Eu tinha uma outra pregação, mas como foi lida aqui pelo nosso irmão Jean, eu só complementarei naquela passagem que nos diz aqui, ó, em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 22. A palavra de Deus, ela tem o seu complementar, irmãos, em nossa vida. Então a gente tem que entender que as gerações passadas dependem do mesmo Deus de hoje que está em nossas vidas. Por isso que nós servimos a um Deus e não apregoamos um Deus falso, mas um Deus que tem vida, que deu oportunidade ao ser humano. Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Versículo 22, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós irmãos e profetas, semelhantemente a ele me ouvirás em tudo quanto vos disser. Ou seja, a palavra de Deus só confirma que através de Moisés, desde aquele tempo, irmãos, ele vem sendo o mesmo Deus, capacitando homens e mulheres, profetas de Deus pela palavra, para que é para se arrepender e ter uma nova vida em Cristo Jesus. E essa é a palavra que ele diz para nós, que nós temos que se arrepender dos nossos atos e vir até uma vida transformada, não por mim nem por quem prega a palavra, mas sim pelo Espírito de Deus, que somos levantados como homens e mulheres profetas de Deus, porque desde o início das gerações vem de lá para cá a palavra de Deus sendo pregada para o homem se arrepender dos seus maus caminhos. E é por isso que nós servimos esse Deus, porque ele deu a sua oportunidade como filho. Lá no início ele deu a oportunidade para o homem ser carnal, ser transformado em espírito. Assim também é hoje, meus irmãos. O homem pecou na plenitude, na criação, o pecado entrou e foi desfeito muitas coisas, mas assim Deus continuou nos amando, levantando o homem profeta, livrando da morte, dando oportunidade. Nós aqui sabemos que naquele tempo eles queriam destruir a geração de Deus, os hebreus, mas Deus não permitiu. Sabe por quê que não permitiu? Que a sua palavra tem que se cumprir na vida do homem, para que o homem venha se arrepender dos seus maus caminhos e se tornar uma nova perfeição, como ele fez o homem perfeito lá no Éden. Ele fez o homem perfeito, mas por entrar o pecado, por entrar a maldição na vida do homem, o homem mudou o seu caminho, mas assim ele continuou nos amando através da sua palavra. E aqui ele diz: arrependei-vos e convertei-vos em uma nova geração. Essa geração, irmãos, que vai ter fim, essa geração, mas vai vir outras, mas essa palavra vai permanecer para sempre. É a Bíblia que diz. Nós já nos convertemos pela palavra, somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas essa palavra hoje está sendo pregada da mesma forma que foi no passado, para que o homem venha a ser transformado pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que faz com que o homem se arrependa, que venha entender que ele necessita de Jesus, ele precisa de Jesus. Nessa tarde já foi tão falado em salvação, irmãos, porque é isso que nós devemos levar às ruas, os bairros, as casas, as famílias, porque desde a primeira geração que Deus ele cria o homem para a liberdade de adorar a sua palavra, e é através da palavra que temos a liberdade de entrar no céu. Aí você pode pensar, como que o homem pode entrar no céu? Que a gente vê isso muito. Mas a palavra de Deus é que pode te transformar, meu irmão e minha irmã. Eu não vou transformar a sua vida, mas Deus ele transforma através da palavra, pelo poder do Espírito Santo. É quem traduz o homem transformado. Aqui está. Ele pede para que você venha se arrepender.
O próprio Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para os seus continuam rejeitando. E ele foi apregoado naquela cruz para te dar a oportunidade de ser salvo, de ser liberto. E aí ele pede para ti e para mim, para se arrepender, para entender que há um Salvador neste mundo. E a sua palavra não vai mudar. Não vai mudar, o homem pode procurar outros caminhos, mas só há uma palavra que liberta o homem. E conhecereis a verdade vos libertará. Só pela palavra de Deus, só pela Bíblia, só pelo Espírito Santo que o homem pode ser transformado. O homem em si, se ele procurar o seu caminho, não vai alcançar nada. Mas a Bíblia ela nos relata isso, que nós alcançaremos a vida eterna através da palavra, no poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, vocês podem até achar, esses irmãos estão incomodando, mas é um incômodo abençoado, porque essa palavra entra no seu ser e você vai entender que você depende de Jesus para tudo. Para muitos pode ser um incômodo, irmãos, mas se você pegar e botar a sua mente para funcionar e ler a Bíblia, o Espírito de Deus ao qual nós falamos tanto em ruas, ele vai transformar a tua vida e tu vai enxergar uma vida nova, de outras transformações. Eu era desse mundo também, eu achava que eu estava certo, mas o certo é Jesus Cristo, pregado na palavra, foi morto naquela cruz para te dar a oportunidade de servir, de ser salvo, de ser liberto, porque nós necessitamos dessa libertação, e a libertação só em Cristo Jesus, a salvação só em Cristo Jesus, como diz a sua palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, e é através do Espírito Santo, pela palavra, que o homem pode ser liberto. É disso que nós falamos. Nós nos ocupamos em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Por isso que nós pregamos esse Jesus, porque é as formas de nós agradecermos. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço por nossos pecados. E é isso que nós temos que fazer em redenção ao seu nome. É levar essa mesma mensagem para as pessoas entenderem que Jesus ele continua falando ao teu coração. Abre a porta do teu coração que ele vai entrar e vai cear com você. Mas é uma ceia maravilhosa, que através do poder do Espírito Santo é que transforma a vida do homem. Que Deus em Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, você que está dentro do seu lar, que está ouvindo essa palavra, entenda, Jesus ele está batendo na porta do teu coração nessa tarde, mas ele não vai entrar à força não, porque ele não é nenhum ladrão não. Se ele fosse um ladrão, ele arrebentava e entrava à força. Mas ele está batendo com amor, com carinho, com toda cautela, te chamando. Porque a palavra de Deus é que faz isso, para que o homem venha a ser transformado. E só através da palavra, só através do Espírito Santo, no poder do trabalho do Espírito Santo é que pode entrar essa mensagem no teu coração. Então dá essa oportunidade para Jesus. Hoje ele está batendo na porta do teu coração. Morreram muitos profetas, morreram muitos homens de Deus, mas a palavra de Deus chegou até nós. É por isso que nós temos que dar glória a Deus. Por isso, porque morreram muitos, vão morrer muitos até lá. Somos perseguidos, somos chincalhados, mas tudo isso Jesus passou por nós, e hoje nós necessitamos passar pelo mesmo processo, ser xingado, chincalhado, a porta na cara, por falarmos de Jesus. Mas não devemos baixar a cabeça, temos que levar essa mensagem, porque essa mensagem é que salva o homem deste mundo, para dar uma vida no céu, através da palavra de Deus, como ele foi apregoado, pregado na cruz para morrer pelos nossos pecados, e foi através da morte dele que ele nos deu essa oportunidade. E é por isso que nessa tarde nós pregamos e falamos deste amor. Que Deus em Cristo abençoe cada um, e que possamos entender que necessitamos de Jesus todo o tempo, toda hora. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê novas oportunidades de estarmos entrando em seus lares para ouvir a voz do Senhor. Se ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, mas dê oportunidade a Deus na vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.